aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Bom dia, uma feliz Páscoa, domingo de Páscoa. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos, de uma maneira um tanto quanto inusitada, mais um domingo de Páscoa nas nossas vidas. Hoje nós aqui na igreja, com a igreja vazia, mas sabemos que a igreja principal está cheia em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Lucas Pindes Grafunder e hoje nós estamos aqui em Coronel Barros, né? Estou aqui com o meu pai, pastor Fernando Grafunder, onde nós vamos, em conjunto, fazer essa celebração do domingo de Páscoa. O pastor Fernando é pastor aqui na congregação São Paulo da linha 8 e eu sou pastor lá em São José dos Campos da congregação Cristo Vive. Nós desejamos a todos um ótimo domingo. Se você está em casa com a sua família, ou em viagem, ou no seu trabalho, que este domingo possa representar aquilo que ele representa, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um momento de alegria, um momento de paz. E este culto, mesmo sendo transmitido pela internet, nós também o fazemos em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nós queremos nesse momento ter a nossa confissão, a nossa absolvição dos nossos pecados. Por isso, irmãos e irmãs em Cristo, vamos nos aproximar do Pai Celestial em oração e confessar todos os nossos pecados. Vamos pedir que nos dê o perdão por causa do que Jesus Cristo fez por nós ao morrer na cruz. Nós oramos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos também lembrando daquilo que falamos na Sexta-feira Santa, aquilo que Cristo fez por nós. E quando confessamos esses pecados, nós o confessamos por saber o que Cristo fez. Por isso, da mesma forma que sabemos que Jesus morreu por nós, Ele também ressuscitou nos dando vida. Da mesma forma que nós sabemos que pecamos, nós também sabemos que temos um perdão em Cristo. Por isso, eu como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês que os nossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a você que está em casa, caso consiga acessar no seu celular ou pegar a sua Bíblia, para nós lermos o texto de Mateus. Mateus, capítulo 28, dos versículos 1 a 8. Bem no final do texto de Mateus, capítulo 28, onde nós vamos ler sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim está escrito: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria
foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Até aqui a leitura do Evangelho. Interessante no final, do versículo 8, onde falam que correram para contar tudo. Essa também é a nossa sensação, é a nossa emoção, é o nosso sentimento quando nós ouvimos sobre o perdão dos pecados, quando nós ouvimos sobre a nossa fé. E uma maneira que nós temos de contar tudo é falando daquilo que cremos. Por isso convido a você a também, de uma forma emocionante, de uma forma sentimental, de uma forma concreta, falarmos aquilo que cremos através do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Era isto que eu tinha a dizer para vocês. Essas palavras foram ditas pelo anjo junto à sepultura no domingo pela manhã, no dia em que Jesus ressuscitou. Palavras finais ditas às mulheres, Maria Madalena e a outra Maria. O texto do Evangelho de hoje, Mateus 28, 1 a 10, servirá de base para a nossa meditação. No domingo bem cedo, estas mulheres, desconsoladas, foram visitar o túmulo de Jesus. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com o relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos, ou seja, inconscientes. Quando as mulheres chegaram diante do túmulo, o anjo já estava sentado sobre a pedra removida. Nós vamos ver que não é a primeira vez que Deus usou um anjo para transmitir uma mensagem importante. Aliás, as mensagens mais importantes sobre Jesus foram anunciadas por anjos. Um anjo anunciou a Maria, que seria a mãe do Salvador. Um anjo apareceu a José e falou para que aceitasse Maria como esposa, já grávida de Jesus. Um anjo anunciou aos pastores das campinas de Belém que o Messias tinha nascido. Um anjo apareceu a José num sonho para que fugissem ao Egito e também quando deveriam voltar para Israel. No dia da ressurreição de Jesus, novamente um anjo é o proclamador da grande notícia. Num primeiro momento, o anjo precisa acalmar as mulheres, dizendo: não tenham medo. Até porque não era normal o que estava acontecendo. É importante lembrar que Jesus, em várias ocasiões, havia dito que no terceiro dia iria ressuscitar. As mulheres foram ao túmulo não porque queriam ver isto acontecer de fato. Já haviam esquecido das palavras de Jesus. E não somente elas, os discípulos também tinham esquecido. Ninguém estava lá aguardando a saída de Jesus da sepultura. Em seguida o anjo diz: sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde foi posto. As mulheres e os discípulos ainda não haviam compreendido a totalidade do plano da salvação. Não havia compreensão e interesse, neste momento, nos propósitos da vinda de Jesus ao mundo. Hoje não é diferente, quando o assunto é sobre as promessas do Salvador. Muitas pessoas que se dizem cristãs não acreditam, por exemplo, que Jesus virá para julgar o mundo e assim salvar ou condenar. Pela maneira de viver e pelo pouco interesse nas coisas de Deus, muita gente ainda não leva a sério a palavra de Deus. Vamos relembrar o recado final que o anjo deu para as mulheres. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer a vocês. Da parte do anjo, o recado estava dado. Os discípulos deveriam fazer a sua parte, indo até o lugar escolhido por Jesus. Este recado está dado também para nós. A igreja existe no mundo para pregar o Evangelho e, pela pregação, as pessoas cheguem à fé em Cristo e assim sejam salvas. Irmãos e irmãs, o fato de Jesus ter voltado à vida é tão consolador para nós por 3 razões muito importantes. A primeira, que Cristo é Filho de Deus e verdadeiros os seus ensinamentos. Segunda, que
que Deus Pai aceitou o sacrifício de seu Filho para a reconciliação do mundo. E a terceira razão, que todos os que creem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Infelizmente, nem todas as pessoas irão ressuscitar para a vida eterna. Isso porque, pela ausência da fé em Cristo, em vida, acontecerá a ressurreição após a morte, mas para a condenação eterna. Páscoa é a celebração da vida eterna. Isso significa, na prática, que quando uma pessoa morre com a fé no Salvador Jesus, no fim dos tempos, ela irá ressuscitar para entrar no paraíso eterno. Nunca é demais dizer que Jesus veio ao mundo para ensinar, para morrer na cruz por causa dos nossos pecados, para ressuscitar no terceiro dia e assim nos dar como presente a vida agora e eterna. Jesus vive e nós também viveremos. Usando as palavras do anjo, lhes digo: era isto o que eu tinha a dizer para vocês. Amém. Nós vamos agora ter o nosso momento de oração. Convido a todos para nos colocarmos diante de Deus. Vou conduzi-los com as palavras. Eterno Deus, Senhor da vida, transformaste a noite da dúvida e da amargura no dia da vida eterna, de alegria e contentamento. Trouxeste vida e imortalidade através de Cristo, que vivo está. Por isso, ó Senhor, te agradecemos. Bondoso Deus, nós te louvamos porque através de Cristo removeste de nós o medo da morte e nos trouxeste vitória. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Concede à tua igreja o poder do Cristo ressuscitado. Ajuda-nos a mostrar a tua glória aos outros. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Envia a bandeira da vitória de Cristo ao mundo todo. Amado Pai Celestial, visita com a tua divina presença as pessoas que estão sozinhas, desamparadas ou enlutadas. Cura todos os doentes. Se na enfermidade de alguém os teus planos são outros, concede paciência e a certeza de que tudo fazes para o bem. Abençoa o trabalho de toda a tua igreja espalhada pelo mundo. Abençoa-nos individualmente, conforme as nossas necessidades, e especialmente conforme a tua vontade. Pedimos isto em nome do Senhor ressuscitado, dizendo ainda as palavras que ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Bem-vindos todos vocês! Hoje é um dia de muita alegria. Hoje é domingo de Páscoa. Nos alegramos nesse dia porque Jesus ressuscitou e venceu a morte para nos dar a vida eterna lá no céu. E hoje nós vamos contar a história de como tudo aconteceu naquela manhã, quando Jesus ressuscitou e trouxe alegria aos seus amigos que já estavam tristes por causa da sua morte. Vamos orar para começar? Querido Papai do Céu, ficamos tristes ao saber da morte tão sofrida de Jesus. Queremos te agradecer porque o Senhor transformou a tristeza em alegria quando ressuscitou Jesus.
Obrigada por seu amor por nós. Abençoa a nossa aula de hoje, em nome de Jesus, seu Filho querido. Amém. A história da ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa, está escrita em vários lugares da Bíblia. A que vamos contar hoje está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos de 11 até 18, tá bom? E o versículo bíblico para a gente lembrar é esse daqui. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Vamos mais uma vez? Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Esse versículo que falamos agora nos fala de alegria. Mas a situação dos discípulos e dos seguidores de Jesus, os seus amigos, era bem diferente naquele domingo de manhã. Eles estavam bem tristes por causa da morte de Jesus. E vocês? O que deixa vocês tristes ou alegres? Bem, tristeza. Será que poderia ser quando a gente se machuca, por exemplo, ou quando a gente fica doente, a gente fica triste, né? Ou quando alguém, por exemplo, briga conosco, ou como agora que a gente não pode sair para ir brincar na casa dos amigos. E alegria? Quando é que a gente fica alegre? Por exemplo, quando a gente ganha um abraço bem gostoso, bem apertado, ou quando nós saímos para passear, quando nós ganhamos um presente ou um elogio de alguém. Também são motivos para a gente se alegrar, certo? Muito bem. Maria Madalena era uma seguidora de Jesus e acompanhou de perto todo o sofrimento dele. Ela também estava bem triste com a sua morte. E na Bíblia está escrito o seguinte, que no domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus e viu que a pedra que tampava o túmulo tinha sido tirada. Ela estava bem triste. Só para explicar para vocês, na época de Jesus, as pessoas que morriam eram colocadas dentro de rochas, eram escavadas ou então encontravam um lugar que tinha espaço para colocar as pessoas que morriam lá. Então, fica parecendo uma caverna, tá? Então, como está desenhado aqui, tá? Então, voltando à história, ela ficou perto da entrada do túmulo, chorando. Ela estava triste. Enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou e viu lá dentro 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro estava aos seus pés. Os anjos perguntaram então para Maria Madalena: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, bem triste: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isto, ela se virou e viu Jesus ali de pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu, muito triste ainda: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou, que eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Aí ela reconheceu que era Jesus e o coração dela ficou alegre. Ela virou e respondeu: mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus dele. Então, Maria Madalena, com muita alegria, foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha falado. Muito bem. O versículo que nós vimos hoje fala de alegria, da alegria que sente o coração que está unido com Jesus. Vamos de novo dar uma olhada?
Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E aí ficamos longe de Deus. E quando a gente fica longe de Deus, nós ficamos tristes. Deus odeia o pecado. Mas Ele nos ama e por isso enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Quando cremos em Jesus, nós somos perdoados. E quando não somos perdoados, nós ficamos alegres. Quando a gente lembra do que Jesus sofreu, da sua morte, nós ficamos tristes por esse sofrimento e por essa morte. Mas quando nós lembramos de sua ressurreição e de que fez tudo isso por nós, por amor a nós então ficamos alegres. E agora, alegres como Maria Madalena, vamos contar essa boa notícia para as outras pessoas, para que elas também fiquem alegres e também possam comemorar o verdadeiro motivo da Páscoa, que não são os ovos, que logo se acabam, mas o doce, mais doce, que é o amor de Jesus, que nunca se acaba. Vamos falar com todos que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E quem crer em Jesus vai viver com Ele lá no céu, para sempre. Antes de nós terminarmos a aula de hoje, vamos recordar tudo que a gente viu esses dias sobre os últimos dias de Jesus? Olha o que eu trouxe aqui hoje. Ovos! Só que não são ovos de chocolate, são ovos de madeira. Só que, apesar de ser madeira, esses ovos têm uma surpresa dentro. Eles vão nos ajudar a lembrar desses últimos dias de Jesus, antes de morrer e ressuscitar, tá bom? Então, esses últimos dias começam com Jesus chegando à cidade de Jerusalém. Lembram? Ele chegou montado em um jumentinho. E as pessoas recebiam Jesus como um rei. Elas acenavam com ramos para Jesus, louvando e agradecendo, felizes, como se ele fosse o nosso rei. Muito bem. Depois, então, na quinta-feira, Jesus celebra o seu último jantar com seus discípulos. Opa, vamos pegar aqui. E aí, ele distribui o pão, seu corpo, e distribui o vinho, seu sangue, derramado por nós. E até hoje, nós celebramos essa ceia do Senhor na nossa igreja. Nessa mesma noite, depois desse jantar, então Jesus vai para o jardim do Getsêmani. Lembram? Ele foi orar a Deus, ele estava bem angustiado, porque ele sabia que ele ia morrer. Depois que ele orou, então, Judas, seu discípulo, tinha traído ele por 30 moedas de prata. E ele foi preso, então, pelos guardas do templo, e ele foi condenado à morte, sem ter cometido nenhum crime. Ele sofreu, ele apanhou, e ele foi então preso. Isso já na sexta-feira de manhã. Depois de preso, os guardas então levaram Jesus para ser crucificado. Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões. Jesus foi crucificado das 9 da manhã até as 3 da tarde. Lembra que o céu ficou todo escuro ao meio-dia até as 3 da tarde, quando Jesus então morreu. Ele foi pregado na cruz. Ele deu a sua vida para pagar os nossos pecados. Então, depois disso, Jesus foi, na sexta-feira, foi morto. Aí passou o primeiro dia, no sábado, e no domingo, então, bem cedinho, terceiro dia, o que aconteceu? Jesus ressuscitou. Maria Madalena foi lá no túmulo, o que ela encontrou no túmulo? Ninguém.
os anjos, né? Jesus não estava mais no túmulo, o túmulo estava vazio. O que isso significa? Que Jesus ressuscitou, ele viveu novamente. Ele está vivo, ele venceu a morte. E por isso nós temos a vida eterna agora, podemos ter a vida eterna com Jesus lá no céu. Muito bem, então vamos orar para a gente encerrar a aula de hoje? Olhinhos fechados. Querido Jesus, estamos muito contentes, pois hoje é a festa da Páscoa, festa da sua vitória sobre a morte. Obrigado por ter morrido por nós na cruz e por ter ressuscitado para nos salvar. Obrigado pela alegria que podemos ter no coração por causa do seu amor por nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu por nós. Amém. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Tchau, pessoal. Dentre os mortos, quem vivo está? Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Olhar dentre os mortos, quem vivo está? Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor razão pra chorar. A morte não